visão da equipe. Abolir isso, trabalhar no sentido de que, não que a vaidade vai deixar de existir, jamais ela deixará de existir, mas eu sempre digo que em dose elevada ela é perniciosa para dentro da organização. Então todos os afetos são bons, desde que devidamente controlado. Eu posso ter inveja de um trabalho seu, desde que eu diga para você, nossa, eu morri de inveja daquele trabalho que você fez. Mas essa é uma inveja boa, né? Não é aquela mocinha, acho que está fazendo isso só para aparecer junto do chefe. Ela está falando para uma terceira pessoa e não diretamente para você. Já é inadequado. Já criou um ambiente aí totalmente... Porque essa outra vai falar assim, olha, você não sabe, eu estive lá com o fulano de tal e ela falou mal de você lá. Esse comportamento não pode existir. Esse comportamento eu diria assim, serve para piada de stand-up comedy, mas para dentro da organização ele é pernicioso. Então, sempre esse julgamento aí do chefe de achar então que o funcionário quer aparecer porque deu uma ideia numa reunião, isso aí vai contra o que a empresa quer, é isso? Eu acho que julgamento, a única pessoa capaz de julgar uma pessoa, baseada em fatos e tal, são juízes, ou Deus, né? Nós devemos avaliar o comportamento do indivíduo e, observando este comportamento, que impacto ele provoca dentro do time como um todo e que ajuste essa pessoa, ao receber essa informação, deveria fazer no sentido de melhorar esta relação dentro do grupo. Esse é o trabalho do líder. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre feedback, que eu acredito que seja bastante interessante nessa relação, né, inclusive para o bem da empresa. Eu converso com o Roberto Ebina, ele é gestor de recursos humanos, nós estamos falando sobre bons chefes e bons funcionários. A gente volta já já. Estamos de volta e o tema de hoje é muito interessante. Nós estamos falando sobre bons chefes e bons funcionários. Hoje eu converso com o Roberto Ebina, ele é gestor de recursos humanos, está tirando as nossas dúvidas sobre esta relação tão importante de chefe e empregado, né? Verdade, Denise. Vamos falar um pouquinho então do feedback, Roberto. A gente falou então dessa questão da reunião, de repente alguém dá uma ideia... O gestor, então o chefe tem que dar um feedback, olha, eu vou avaliar a sua opinião, a sua sugestão para a empresa, qual a importância disso? Duas coisas, né? Uma é dar a sugestão, a outra é o feedback que o chefe vai fazer com o funcionário. Vamos entender assim, primeiro que feedback é uma ferramenta que, bem empregada, ela causa um benefício enorme dentro da organização, dissipa toda e qualquer inquietação que existe de problema de comunicação, ela melhora a comunicação, melhora o ambiente, só que o feedback, ele precisa sair de dentro da pessoa aqui com um sentimento, aí não é mais racional, é mais emocional mesmo, o sentimento de que eu quero te ajudar. E ao fazer o feedback com um colaborador, o colaborador observa na expressão do chefe, na voz do chefe, na emoção que ele coloca, esse verdadeiro interesse legítimo por ele, em ele ser melhor. Quando essa relação acontece, o feedback é extremamente eficaz. Mas tem gente que fala assim, passa lá na minha sala que eu vou te dar um feedback. Isso não te dá uma ideia de que vai acontecer alguma coisa muito desagradável lá naquela sala? É esse o mal. Nós não sabemos muitas vezes empregar a ferramenta correta para o trabalho com as pessoas. Então, assim, um feedback eficaz, ele produz excelentes resultados. Mas ele precisa ser, primeiro, descritivo do comportamento de uma pessoa, sem um julgamento.
ele deve ser o mais isento possível. Quer dizer, eu não tomo partido de uma determinada situação ou de alguém nessa história. Eu estou me referindo a você. E estou te dando a possibilidade de você repensar essa situação e ver como você pode ser melhor amanhã. É esse o sentimento de ajuda que fará com que o feedback seja eficaz. Agora, a questão outra que você coloca é a ideia, né? Ao ouvir uma ideia do funcionário, o meu papel de chefe é perguntar assim, qual é a grande contribuição que essa ideia vai trazer para nós? E ver o quanto esse funcionário está preparado com relação a essa ideia, até onde ele foi, até onde ele evoluiu. Se ele ainda não está totalmente preparado com ela, estimule ele a continuar. Eu não pensei nisso, chefe. Que tal se você explorasse um pouquinho isso? Este é o desafio, para ver se ele tem o potencial realmente para evoluir nesse sentido. E na medida que ele vai, reflete sobre aquilo, volta com a ideia aprimorada, dizendo, agora eu entendi. Se nós fizermos isso, nós vamos reduzir o nosso retrabalho aqui em praticamente zero. Uau! Então isso é uma grande contribuição. Qual é a medida do nosso retrabalho hoje aqui? Olha, eu diria que de 8 horas de trabalho que a gente perde umas 2 em retrabalho. Então é significativo. Nós vamos ganhar aí, basicamente, quase 30% de efetividade no nosso trabalho. Então essa é uma grande contribuição que você está dando. Parabéns, vamos tocar essa ideia em frente. Este é o movimento que um líder deveria fazer. Mas tem líderes, tem chefes e chefes. Essa é a grande questão. Vamos falar então de uma outra questão o que essa conversa pode gerar. De repente, um funcionário que ocupa um cargo X quer mudar de área ou ocupar um outro cargo, de repente nem é um crescimento financeiro, é uma coisa pessoal mesmo. Não tem um crescimento financeiro, você só muda de posição, o que você vai fazer na empresa, né? Você se interessa por uma outra coisa e quer essa vaga. Como que deve funcionar essa relação? Então, você pode chegar para deve chegar de repente para o seu chefe, seu superior e falar para ele, olha, eu tenho interesse nessa vaga? Eu acho que isso tem toda a legitimidade de fazer isso. O que pode acontecer é o chefe falar, mas você não tem experiência nesse campo. Né? E aí a gente volta àquela questão assim, será que eu preciso de ter a experiência nisto ou a competência para fazer aquilo? Não é a capacidade técnica de realizar, mas é o poder de não ter medo de aprender, não ter dificuldade de ouvir as outras pessoas, a humildade de chegar e dizer, eu não sei, mas eu vou aprender, eu tenho certeza que eu chego lá. Se a gente consegue fazer isso... E outra coisa, um chefe tem que entender que uma pessoa que trabalha com ele, não trabalha para ele, trabalha para uma organização. E se ele está olhando outros caminhos dentro da organização, que pena para o chefe que já deveria estar olhando para esse indivíduo e está dizendo, olha, eu acho que ele se daria melhor se... E aí, ajudá-lo no desenvolvimento da carreira dele. Agora, eu vou colocar uma outra situação que eu acredito que aconteça bastante nas empresas por aí. Alguém que desempenha um papel na empresa, desempenha bem, tem sucesso naquele cargo, mas a pessoa se interessa mais por uma outra vaga, voltando a dizer que nem sempre tem um crescimento financeiro. E aí ele desempenha tão bem aquela função que ele já tem hoje, que de repente ele pode não conseguir o outro que ele quer, por causa disso, porque ele faz bem o que ele faz hoje. Isso é um erro. Não, vamos imaginar assim, se eu entendi bem a situação que você está me colocando, é assim, uma pessoa realiza adequadamente bem um trabalho. Isso. Eu posso ter um chefe que não queira me perder, porque eu faço bem um trabalho ali. E ele vai ter um problema quando eu sair. Certo? Certo. Essa é uma questão. A outra questão é assim, independentemente de eu fazer bem isto, eu quero correr o risco de ir para outra área. Alguém que tenha o cuidado com esse colaborador poderia fazer assim, vamos fazer o seguinte, você vai passar lá 1 hora, 2 horas por dia naquele setor. Eu vou fechar com você um compromisso. Você continua fazendo bem o trabalho aqui e vai lá passar 2 horas lá. Que tal? E aí ele vai chegando lá a ver as dificuldades que existem, os problemas que ele teria, etc. e tal, e um poder de decidir sobre
Se eu devo ir ou não. Correr esse risco ou não. Correr o risco ou não. Essa é uma forma que um líder pode fazer com que alguém se dê bem no trabalho. Agora, se você me perguntar, isso é comum acontecer dentro das organizações? Não. Não, porque o chefe está preocupado com ele, com a eficácia da área dele, ao invés de pensar na eficácia da organização como um todo. Infelizmente, isso é uma verdade dentro das organizações. Não deveria ser assim, porque um departamento é um departamento. Somado com outros departamentos é que formam a organização. E essas pessoas deveriam trabalhar com esse espírito de time, verdadeiros times dentro da organização. Não é cada um fazendo a sua parte, é cada um contribuindo. Bate um telefone na tua mesa, não é o seu departamento, e fala assim, isso não é comigo. Não, é com você sim, você faz parte dessa empresa. Então assim, ajude essa pessoa a encontrar o caminho lá dentro desta organização. O caminho mais fácil é dizer, não é comigo, não é do meu departamento. Mas não são essas pessoas que costumam se dar bem, então, né? Pois é. As empresas perdem muitos talentos? Perdem, por diversas razões. Por diferentes razões elas perdem. É engraçado que o grande discurso hoje é assim, eu estou atrás do talento, eu estou atrás do talento. Né? O talento é sempre uma pessoa controversa, porque ele é criativo, ele é ousado, ele corre risco. E dependendo do ambiente que ele vai entrar, então a empresa precisa ver, olha, eu sou uma empresa ousada, criativa, etc. e tal. A Ambev é uma empresa típica assim. Então lá assim, se você for o melhor, lá você tem espaço para tudo. E cresce numa velocidade vertiginosa. Mas se você não tem, você é capaz de ser escalpelado pela equipe. Então, tem dois lados nesse sentido. Né?